Marcela, então, em nome do professor Lício, em nome do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, a gente gostaria de te dar as boas-vindas nesse projeto, né? Eu sou bióloga do Laboratório de Sinalização Celular e pesquisadora do Centro de Pesquisa, que é coordenado pelo professor Lício Veloso, né? Todas as nossas pesquisas, basicamente, são financiadas por agências federais e estaduais de fomento à pesquisa, como é o caso da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a CAPES, o CNPq, né? E eles exigem a difusão, a divulgação de ciência para a população em geral, né? E aí o que se tornou obrigatório para a gente tem vários projetos, pelo menos antes da pandemia a gente tinha vários, assim, que atendia é, crianças no ensino médio, no ensino fundamental, crianças não, adolescentes do ensino médio, né, gente? Aí crianças do ensino fundamental, até pessoas da terceira idade, sabe? E aí, com o fato de algumas servidoras da universidade terem criança, a gente muito interessada em assuntos que passavam aí pela primeira infância, surgiu esse projeto, né, que é alimentação saudável e cuidados na primeira infância. A gestora de difusão é a Ruth Reinoso, que está de licença maternidade. O projeto nasceu ali de conversas minha com ela, depois com a Helena Raposo, que é pesquisadora do centro, tem duas meninas também. A Izzy, que assistiu o nosso projeto desde o princípio, com a licença da Ruth, veio para o projeto, gosta bastante, né? E a Tati, que recentemente assumiu parte das funções da Ruth. Ela é formada em tecnologia da informação, tanto eu quanto a Isa, a gente é bióloga, a Helena é nutricionista e a Tati é da tecnologia da informação e agora vai fazer um doutorado nessa parte de divulgação científica também, tá? Uhum. Então, esse projeto ele tem como público-alvo, né, não que as outras pessoas não possam participar, mas o público-alvo são os cuidadores familiares, que são pais, avós, né, pessoas que estão ali cuidando da criança. E a gente decidiu falar sobre todos os assuntos relacionados à primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, para que essas crianças tenham uma infância plena, né, e que isso repercuta de maneira muito positiva na vida adulta, tá? Então, o projeto nasceu dessa forma, assim. E aí, como que acontece, né? Você tem o tempo de 30, 40 minutos para expor, acho que a Is deve ter comentado com você que você tem um tempo para expor a sua aula sobre o assunto, tudo mais que a gente te convidou para falar. E aí, durante esse tempo todo, eu e as meninas, a gente pode fazer algumas interrupções, só para dar alguns exemplos, ou trazer a linguagem mais para o público aqui, né? Que às vezes a gente fica muito naqueles jargões, ou ah, palavras que são assim da nossa profissão mesmo, ou se vem aquelas pessoas que têm muita experiência com pesquisa, acabam falando alguns termos que as pessoas que assistem não estão tão habituadas, e aí a gente entra aí para tornar mais tranquilo isso, e sempre tem dado muito certo, tá? Todas as pessoas que a gente convida são pessoas ótimas, né, que têm contribuído muito com o projeto, então assim, a gente só tem muita gratidão mesmo a todas as pessoas que participaram, né? E aí depois, o que acontece? A gente abre, eu inclusive, viu, Marcela, é assim, ó, eu sou a que mais fala, que eu tento me policiar, mas não tem jeito. Tranquilo. Gente, eu acho que eu vou ter que sair do projeto, largar um pouco assim, para elas falarem. E aí, depois a gente abre assim para as pessoas que estão aqui para participar também. Elas podem perguntar no chat, elas podem abrir o microfone, se inscreverem lá no chat, aí abre para perguntar para você também. Então é uma coisa muito tranquila, é que nem se fosse uma mesa redonda aqui, um bate-papo, tá? Sempre se Tá, atentando à questão da linguagem e tudo mais, né? tá. Então é isso. E com relação a Marcela, pessoal, então eu vou deixar até você se apresentar. Por quê, Marcela? Eu fui lá no Lattes, e aí o que que aconteceu? Ah, sim, vi aqui que você é graduada em nutrição pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, lá de Botucatu, 2009. Tem uma aluna do lista de doutorado que também é formada pela Unesp de Botucatu, é a Milena Fioravante, eu não sei se você conhece ela, Ah, eu sei quem é. muito querida. Peguei A muitas Milena caronas com ela para voltar para a região. então, ela participou aqui do nosso projeto, sabe? Veio dar uma palestra, ela tem duas menininhas. E aí vi que você fez pós-graduação em nutrição hospitalar em cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E o que consta do texto é isso. Mas, Marcela, Aí eu eu acho que abri faz tantos anos que eu não mexo no Lattes, eu essa não estou igual mais no mundo da pesquisa. a gente. Mas tudo bem, não tem problema A não. gente E aí fica você bem aprendido. aproveita e você conta um pouquinho de você para nós, sabe? E a gente vai ficar bastante feliz. Esqueci alguma coisa, meninas? Basicamente é isso. Luíse, tudo bem? Então, você
você sinta vontade, pode projetar sua tela. Acho que já está projetada, né? Projetar. Se eu mudar a tela aqui, vocês muda, sai da apresentação? Eu acho que não, tenta, Não, tá mas certinho. Não tá A saiu gente da certinho. consegue ver apresentação. sua apresentação. Certinho. Isso. Tá bom? Muito obrigada pelo aceite. A gente fica muitíssimo feliz, viu, Marcela? Muito Eu mesmo. agradeço pelo convite, eu fiquei bastante feliz também, porque essa área da primeira infância, né, é o que eu venho trabalhando hoje, né, que eu venho trabalhando exclusivamente. Então, eu vou até contar um pouquinho da minha história, né, por que agora eu estou nessa área, né, especificamente. Então, eu me formei lá em Botucatu, fiz a especialização lá no INCOR, né, que é aquela que é junto com aprimoramento. Hoje em dia acho que é residência só, nem sei se é aprimoramento mais. Aí eu fiz uma pós em pediatria, depois em nutrição clínica funcional, e a última agora foi de atendimento interdisciplinar preventivo na primeira infância. Foi onde eu tive contato com a Letícia, né? Então, eu sou a Marcela, eu sou nutricionista, né? E eu sou mãe também do Gabriel, ele tem 2 anos e meio. E foi quando eu comecei, a minha pós de pediatria foi lá em 2013, então faz 8 anos que eu fiz a pós de pediatria. Só que eu sempre trabalhei em outras áreas, né, atendendo o público de uma maneira geral. Só que com aquele olhar para o materno-infantil, né, sempre gostei muito. Mas aí veio a maternidade, veio o Gabriel, veio a vivência de toda a teoria que eu trabalhava, né? A vivência pessoal, na verdade, que a gente vive também junto com os pacientes, né? E aí eu vi que era isso que brilhava meus olhos. E aí, retornando para o mercado de trabalho, falei, agora, né? Como se fosse um recomeço, pelo menos para mim foi. E agora acho que eu vou abraçar mesmo essa área e vou me dedicar só isso. Então, hoje eu atendo exclusivamente público materno-infantil, vai fazer quase 2 anos, né? E por que eu venho falar de desmame? Né? Porque hoje eu estou fazendo um trabalho junto com uma amiga, que é psicóloga, a Thalita Rodrigues, a gente tem um programa de desmame. Então, foi a convite dela, que a gente criou esse programa, a ideia foi dela. Ela veio me falar, ela trabalha com, ela é psicóloga perinatal e ela trabalha com desmame. E ela foi sentindo essa necessidade, essa demanda, porque as mulheres hoje têm muito apoio, né, no início do processo de amamentação. Hoje, eu falo muito apoio porque eu estou porque a gente está nesse mundo e a gente vê que tem mais pessoas capacitadas para auxiliar, né? A gente está, é lógico que ainda não é todo mundo que tem, mas a gente já tem mais pessoas capacitadas. Então, as pessoas têm muito apoio ali no início. O meio é um período um pouco também que não é nada fácil, né? Desenrolar da amamentação, então esse início que às vezes tem dificuldades com a mama, né? Os manejos que são necessários ali para evitar complicações, até engatar na nova rotina também, mas o meio que entra aí, retorno ao trabalho, não é? Você estar disponível, eu acho que isso também é algo que é muito difícil. E depois o final, que é a hora que você começa a pensar em encerrar, e o que a gente vê das mulheres, meu Deus, por onde eu começo? Nem sei, estou começando a pensar em desmamar e não sei o que eu faço, né? Como é que eu vou fazer? Ô, Então, Marcela, deixa eu comentar uma coisa com você. Eu falei para você que todas nós somos mães, né? A Tati, a Helena, a Izzy. E eu acho que aqui, eu não sei, deve ter passado talvez uma ou duas pessoas que não são mães, né? São excelentes profissionais também. E eu acho que não é nem assim que a gente tem isso como obrigatoriedade ou exigência, sabe? Não é que a gente fala, não, nós só vamos convidar quem for mãe, né? Mas essa relação que é feita entre a teoria e a prática ali, eu acho que é muda o fundamental esse olhar. projeto agora, sabe? Porque assim, ter um filho muda a nossa visão pro resto da eternidade, né? Exatamente. Para sempre. Então, eu achei Exatamente. bacana isso que você falou, né? Que Vira uma chavinha mesmo. A gente olha as coisas de outra maneira, né? Às vezes, quando eu comecei, depois da maternidade, comecei a olhar para trás e falei, nossa, isso aqui, se fosse antes, eu encararia de outra forma, eu levaria de outra forma, né, com o paciente. Então, a visão realmente é diferente. Né? até com relação à sensibilidade, não que as outras pessoas não sejam sensíveis, pelo amor de Deus, não é isso que eu Sim. quero dizer, né?
mas às vezes a situação em que a pessoa está passando ali para o desmame e tudo mais, se é um profissional que já passou por aquilo também, ele sabe a vulnerabilidade que aquela pessoa está passando, a situação que ela está passando, assim, do ponto de vista até psicológico e tudo mais, né? né? E pode dar um amparo nesse sentido. E que bacana que você tem essa parceria com a Thalita Rodrigues, né? Quem sabe, hein, meninas? Olha, podia até ter convidado ela junto aí, né? Não, faz um Muito trabalho legal. muito, muito bacana. Aprendi muita coisa do que eu aprendi sobre desmame foi através dela, né? Foi nas nossas conversas, nas nossas discussões, foi nesse trabalho que a gente tem fazendo, né? E aí, e essa questão também, nossa, falar de desmame, a gente abriu uma segunda turma do nosso programa em agosto dourado, né? Que é para a gente incentivar a amamentação, e aí você vê uma nutricionista falando nas redes sociais sobre desmame, né? Falar de desmame é incentivo ao desmame? De maneira nenhuma, né? A amamentação é um processo que tem início, meio e fim. Então, as mulheres precisam desse suporte, desse acolhimento também no fim, né? E então, é isso que eu estava falando, né? A gente tem muitas possibilidades de suporte no início, mas a gente está precisando de mais pessoas também capacitadas para ajudar as mulheres nesse processo de desmame. E também existe a crença, né, de que o desmame ele pode acontecer naturalmente, né? Muitos profissionais da saúde, né, às vezes até livros assim, né, de profissionais da saúde, você vê que o desmame acontece naturalmente. Pronto. Mas será que é assim? A literatura diz que é de 4 a 6 meses, 4 a 6 anos de idade que acontece naturalmente, né? Então, para quem está, não é? Para quem está firme no propósito, que quer deixar acontecer naturalmente, beleza. Mas tem mulheres que começam a pensar nisso já, normalmente, entre 1 ano e 2, né? Antes de 1 ano, o processo de desmame é diferente, né? Precisa ali é diferente a condução, né? Até pela questão cognitiva, desenvolvimento cognitivo do bebê, né? Então vamos lá pensar como que saber se é hora de desmamar. Então a gente tem a recomendação, né, da Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. Então, essa recomendação, que é baseada aí nos aspectos nutricionais, imunológicos e até psíquico mesmo do desenvolvimento, né? A gente sabe o quanto é importante esse período de amamentação. Então, só considerando, né, que esses 2 primeiros anos de vida, vocês já devem ter falado alguma coisa aqui sobre os 1.000 dias, né? Já tiveram alguma posição? Então, é um período que a criança Nós tivemos, desenvolve. sim, Marcela, a professora Adriana Torsoni comentou sobre os 1.000 dias do bebê. Legal. Então, é só pensar, né? O bebezinho, né? Essa criança hoje de 2 anos, ela era um embriãozinho, né? Então, ó, tanto que ela desenvolveu até virar um ser que anda, que fala, que come, que briga, que já tem suas vontades, né? Que tem ali os 2 aninhos, eu estou passando por essa fase, né? Eu estou com 2,5, então já rola uma conversa ali mesmo, já tem negociação, conversar, e é um período bem desafiador, né? Então, o leite materno, a nutrição nessa fase é muito importante. É crucial uma boa nutrição nesse período pelo tamanho do desenvolvimento que tem, né? Então, deixa eu mudar aqui. Eu tenho que ficar mudando de tela. Eu ver vocês. E aí, o que a gente precisa lembrar? Que até 1 ano de vida, o leite materno é o principal alimento, né? E o desmame, ele começa lá nos 6 meses, quando a gente começa a introdução alimentar. Então, até 6 meses, esse leite materno é suficiente, né? A partir dos 6 meses, quando a gente começa a entrar com o alimento, a tendência, então, a criança vai ser apresentada a outros alimentos, a tendência é ir aumentando esse volume de alimentos, esse leite materno reduzindo, até que chega no momento que o alimento pode suprir as necessidades nutricionais desse bebê 100%, né?
Então, parece simples pensar num desmame assim, né? Ah, só substituir pelo alimento e pronto, né? Mas a gente sabe que o leite materno, né? Quando a gente fala de leite materno, não é só nutrição. Quando a gente fala de amamentação, não é sobre leite materno e nutrição. É sobre conexão, sobre apego, sobre conforto, sobre segurança, né? Então, o desmame é muito complexo por conta disso. Né? Que envolve, é uma relação, né? Chega num ponto que é uma relação muito forte estabelecida. Né? E quem que vai saber que é a hora certa de a conexão, o apego, o conforto e a segurança e tudo? Cada mulher tem o seu significado para a amamentação, né? Como saber se é a hora certa da criança ter tudo isso além do peito, além da mama? A mãe, ela vai ver em que momento que ela vai estar mais disponível para se doar menos para a amamentação, mas, por outro lado, ela vai se doar mais para a nova fase da criança, né? Ela vai se doar mais para estar disponível de outra forma. Então, ela vai estar menos disponível para a amamentação, mas ela não vai estar menos disponível para o filho dela. Então, a amamentação é muito... Quando eu passei por esse processo, é um misto de emoções, porque é aquela coisa, né? Falar, hoje é o último dia, né? Hoje eu vou começar o desmame. Aí você começa e no fim do dia você fala, não, é tão bom amamentar, né? Não, acho que tá tranquilo, dá para segurar. Então, é um misto de emoções mesmo. A gente, é muito difícil se perceber decidida nesse processo, né? Então, essa mãe, ela vai vendo que o vínculo com a mama vai sendo desfeito, mas ela vai criando outro vínculo, né, com o seu filho. Então, o desmame, ele tem muito mais a ver com comunicação, com relação mesmo, do que com a nutrição. Marcela, você falou isso da mãe não saber, né? E eu passei por isso 2 vezes, né? Eu tenho 2 filhas, e foram completamente diferentes, claro, né? Eu acredito que mais por uma diferença na mãe do que na criança, embora as crianças sejam bem diferentes também entre elas. Mas eu acho que a parte mais difícil é isso, porque justamente a gente te convidou, a gente não teve coragem, talvez, de colocar no mês de agosto, né? Deixou para colocar em setembro, para criar menos polêmica, mas porque a gente também entende que falar de desmame é acolher a amamentação, né? Sim. Não é só falar das 1000 maravilhas e tudo mais, e compreender, como você falou, que tem começo, meio e fim, né? E que ter o fim não significa que foi errado alguma coisa, né? Exatamente. Mas eu acho mesmo que uma das partes mais difíceis é que mesmo quando a mãe sabe que é ela que tem que decidir, ela não consegue decidir, né? Ela não consegue saber nem em que momento que ela tá, né? Que nem você falou essa de ficar na dúvida. Eu acho que, por exemplo, uma mãe, isso eu passei na minha com a minha primeira filha, é isso. Eu acho que por mim já podia parar. Isso perto de 1 ano. Eu falei, eu acho que por mim já, se ela topasse, eu parava. Mas aí você fica naquela, mas se isso faz bem para ela, eu continuo, né? Então fica essa medida muito tênue, né? Sim. E tem a pressão também, assim, a gente tem pressão por os 2 lados, na verdade. E tem a pressão de pessoas da sociedade de julgar você amamentando uma criança, né, que anda e tal, né? E tem também a nossa pressão, pelo menos eu senti de mim mesma. Eu desmamei o Gabriel, ele estava com 1 ano total, ele acabou de desmamar 1 ano e 7 meses. Aí fica aquela, ai, meu Deus, eu vou até 2 anos, recomendação até 2 anos. Mas eu já me vi numa situação que eu não queria mais, né? Na verdade, aconteceu meio que, é interessante porque eu fui estudando o desmame recente, né? E quando o Gabriel desmamou, eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre o desmame. E aí, quando eu estudei, que eu fui dando nome aos bois, né? Porque é aquela coisa, nossa, parece que foi naturalmente, mas não foi, eu conduzi esse desmame, né? Mas eu comecei a interferir, eu tinha consciência que quando a gente interfere na amamentação, a tendência é ir para um desmame, algum tipo de interferência ali. E a minha interferência foi no sentido de dormir. Eu queria fazer o desmame noturno, que eu precisava. Ele foi aquela criança que
acordava muitas vezes de noite. E você começa a interferir, a criança começa a entender que tem uma limitação, e aí Aí chega numa parte do processo, você consegue ver, nossa, ele reduziu bastante e tal, e agora? É o fim ou não é? Né? Então acaba que o finalzinho, a gente vai falar lá no fim, mas esse finalzinho acaba sendo bem mais natural do que conduzido nesse início, até a criança entender que está tendo uma regulação. Né? Então, é um conflito, tem conflito interno, tem influência em volta de que desmama, não desmama, o que eu faço, né? Então, achar o nosso lugar mesmo também é difícil, né? O momento que a gente está. Marcela, a Helena sempre comenta sobre isso, eu acho muito interessante, porque tem que ser bom para ambas as partes também, né? É o que eu acho também. Você sabe, você falando sobre isso, eu sempre quis amamentar minha filha bastante também. Ela amamentou até quase 1 ano e 5 meses, né? Mas eu tive a Isabela com quase 40 anos e tudo mais. E aí, uma coisa que me incomodava demais era acordar de madrugada. E o que aconteceu? Eu fui amamentando ela as madrugadas até 4 meses e tudo, a hora que ela queria de madrugada. Mas uma pediatra dela falou para mim o seguinte, ó, a criança, ela não sabe que à noite, né, não é hora de mamar e tudo mais, você tem que ensinar. Então eu fiquei nessa luta assim um tempo, entendeu? A partir dos 4 meses, ela acordava, então eu colocava a mãozinha na barriguinha dela para ela voltar a dormir e tudo mais, e foi indo até que a Isabela, a partir de 4 meses e pouco, assim, 5 meses, 6 meses, não sei direito, bem próximo assim, ela já dormia à noite praticamente inteira, sem mamar. Aí tudo bem, mas aí durante o dia amamentava a hora que ela queria e tudo mais e tal. Quando eu voltei a trabalhar, a Isabela estava com 7 meses. Aí eu amamentava de manhã, eu esperava ela acordar, amamentava. Aí eu amamentava quando eu chegava, porque ela já almoçava, né, com 7 meses ali. Eu comia lanchinho, tinha todas as refeições dela bem certinho, sabe? Amamentava quando eu voltava do trabalho e à noite também amamentava. Até mais de uma vez, eu quero dizer assim, até ela ir para a cama dormir, né? E depois foi indo, eu falei, eu não vou esperar a Isabela acordar de manhã, não. Eu vou trabalhar, sabe? E foi, meu marido serviu o café da manhã para ela, quando eu voltava, amamentava, e antes de dormir também. E eu estava tentando lembrar isso, porque às vezes a gente discute aqui no grupo, e a Helena comenta coisas, menina, a Isa e tudo mais, eu fico depois refletindo sobre isso, sabe? O que aconteceu? Depois eu comecei a tirar a mamada de quando eu chegava da Unicamp, 4 e pouco da tarde. E ela mamava, então, só para dormir, porque ela comia super bem, sempre comeu muito, assim, né, bem. Tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estabelecer uma rotina de leitura de livro muito forte com ela. A gente leu sempre desde muito pequenininha, mas assim, menina do céu. Na época que a Isabela desmamou por vontade própria, eu vou te contar que isso acho que não acontece com quase ninguém, mas aconteceu comigo, né? A gente lia muito, era assim, N livros antes dela dormir, misericórdia divina. E aí, o que aconteceu? O ano passado eu amamentei a Isabela à noite, dia 13 de maio, no dia da abolição da escravatura. Foi o dia da minha abolição. Ela mamou dia 13 de maio. No outro dia, Marcela, eu fui trabalhar, ela não mamava de manhã, retornei, ela não mamava à noite. Eu fui dar mamar para ela, porque eu levava ela no quarto dela escuro, no breu, sem nada de abajur, sem nada. Fui dar mamar para ela, ela fez assim, ó, não. Eu falei, o quê? Você não quer mamar na mamãe? Ela falou, não. Eu fiquei em choque. Não. Você fez um desmame gentil. Você foi regulando. Eu ia falar. A Érica acha que foi natural. Mas é isso. Foi totalmente imposto por ela, só que naturalmente. Eu falei, você não quer uma mamar da mamãe mais? Ela falou, não. Você acredita? Eu enfiei minha viola no saco. Entendeu? Ela sempre cantou, ela é igual o pai dela, porque meu marido é musical no último grau, entendeu? Ele acorda cantando. Então, às vezes eu ponho ela no berço, ela canta, e tudo bem. Ela cantou, e foi dormir. Você acredita nisso, Marcela? Eu nunca mais na vida ela quis saber do TT da mamãe. Acabou. Mas é isso, você fez um desmame gentil, você foi regulando, tirou uma mamada aqui, ali, fez o desmame noturno lá. E aí é isso, esse final é assim, né? Acaba que chega um dia, a minha última mamada, a minha sogra estava em casa, só ficou a da manhã. E aí, minha sogra tinha vindo passar o final de semana na nossa cidade, ela não é daqui. E aí, o Gabriel acordou, ela acordou também, e pegou ele, cresceu a mamada. E depois desse dia, ele nunca mais pediu. Então, foi... Até hoje, às vezes, eu brinco com a Isa, ela tem 2 anos e 8 meses. Eu falo, você não quer a mamada da mamãe? Ela fala, eu não sou Totoque, mamãe. Eu não sou Totoque mais. É só Totoque que mama. Desse jeito. Ela foi entendendo o recado. Mentira.
Então, é isso. E, ao final, né, dessa aula, às vezes quem acha que, pelo menos comigo foi assim, nossa, eu achei que tivesse sido meio natural, eu tinha consciência de algumas intervenções, mas na hora que eu comecei a ler, eu falei, nossa, eu realmente conduzi total. Então, é assim mesmo. E é uma condução que a criança vai entendendo. Então, noturnos tem mais choro, né? Mas quando é de dia, é mais tranquilo. Então, e essa questão da substituição que você faz com relação ao vínculo, né, Marcela? Tipo assim, o vínculo não é só ali na amamentação, né? Se você, sei lá, dispensa um tempo seu para fazer leitura, para fazer qualquer outra coisa com a criança, ela entende que ela é uma criança amada, né? Acho que, bom, cada caso é um caso também, né? Não podemos generalizar. Com certeza. Ela vai sentindo a presença da mãe ali, ela vai, além do peito, aquela mãe está ali para ela, né? Então, o desmame gradual e gentil, ele é isso, é um processo de passagem, de preparação entre mãe e bebê. Então, ele tem um período, né? Muitas pessoas vêm me procurar para o desmame, mas quer aqui, ó, um desmame abrupto, né? Ah, queria agora, né? Demora muito. Quando a gente fala que o programa dura 4 meses, as pessoas assustam, falam, meu Deus, 4 meses, tudo isso ainda para eu desmamar, né? Então, ele é um processo. Claro que tem um ritmo e o tempo de cada dupla, né? De cada família. Então, o que seria o desmame abrupto? É aquele desmame do dia para a noite. Então, mais comum, né? Tem mulheres que colocam lá um adesivo, tem mulheres que vão viajar sem filho, né? Coloca alguma coisa amarga no seio, né? Então, já vi de tudo. E um desmame abrupto, a gente perde a oportunidade de passar por esse processo, né? De mostrar para a criança, num tempo mais tranquilo, que existe esse vínculo. Eu acho que mesmo sendo abrupto, o vínculo vai acontecer de uma outra forma depois, né? Com certeza, é mãe, né, gente? Mas quando você trabalha em cima disso, você cria esse vínculo, eu acho que na verdade, a ideia é isso, é ser gentil, né? Ser tranquilo, ser gradual, ser um processo no tempo dos dois, né? Quando é abrupto, é só no tempo da mãe. Então, o gentil é a mãe conduzindo ali ao tempo dela, mas ela mostrando para essa criança que pode ser o tempo dessa criança também, né? Então, é mostrar para a criança que a amamentação foi prazerosa, o seio foi prazeroso, né? Mas que mais para frente vai vir mais coisas prazerosas também, né? A nova fase. Então, é o que a sua filha falou, né? Ela amadureceu, ela entendeu que ela amadureceu, que ela não é mais um bebê que mama, né? Bonitinho. Então, e o que é preciso, então, saber antes de iniciar? Então, que é um processo difícil, né? Complicado falar que é difícil, porque tem pessoas que lidam com mais facilidade também, né? Que a criança, ela vai entender que é uma relação dela com outra pessoa, então nem sempre os desejos dela, então você regular a livre demanda, você vai falar um não para essa criança, né? Então ela está pedindo o peito e eu não posso ter, por que antes eu tinha e agora eu não tenho mais, né? Então ela vai começar a entender que existe o desejo da mãe ali também, né? E todas as outras relações, não só com a mãe, né? Então a criança frustra mesmo. É a mãe que vai conduzir, né? Então é ela que tem que estar decidida quanto a isso. Que quando a gente tem uma criança saudável, ela tem alguma frustração, vai ter choro, pode ter choro, revolta, resistência, agressividade, né? E aí, isso quer dizer que eu vou deixar meu filho chorando, agressivo ali, vou dar as costas e vou embora? Não. Vou estar ali para acolher esse choro de uma outra forma, sem ser conflito, né? E aí, conforme você vai repetindo aquele comportamento de resistência, né, de interdições que a gente vai falar, ela vai entendendo que aquela relação vai sendo diferente, que ela pode ser diferente, né? E as coisas vão fluindo. Então, o primeiro mandamento é não ofertar o seio sem que ele seja solicitado. Quem nunca, né? Vem aqui acalmar, né? Saiu, tomou a vacina, chegou em casa, a criança está chorando, está dolorida. Vem aqui no peito. Então, quantas vezes, às vezes no nosso programa, no início, a gente conversa para ver em que momento que ela está, né? Desse processo. E muitas começam a perceber que a gente tem que regular a livre demanda.
muitas começam a perceber que a maioria das mamadas é a mãe que oferece. Não é normalmente a criança que demanda, né? Então, aí vê que é um processo que vai ser um pouco mais tranquilo. Então, acaba virando um hábito mesmo. Você vai criando uma rotina, você vai entendendo, normalmente ela pede esse horário, então você já senta lá e já põe a criança, não espera pedir, né? E isso, na verdade, é um reflexo de uma rotina de lá de trás, né? No início, quando a criança é muito pequenininha, é isso que a gente faz, ela não pede, né? Tanto assim. Recentemente me questionaram, assim, o que eu achava de livre demanda, né? De amamentação, e era uma conhecida minha que estava com uma amiga que ela estava preocupada, que parecia que ela estava... Imagina, uma pessoa que não conhecia nada do assunto, já tinha percebido, né? Que parecia que a amiga dela que estava com um filhinho pequenininho estava, sei lá, recorrendo o tempo todo ao peito, ou seja, é aquela questão, é livre demanda? Em que sentido, né? E aí até me lembrei que várias vezes a gente olha uma mãe, sei lá, no parquinho, né? E aí a criança demanda alguma coisa de atenção da mãe e ela põe no peito, mas não dá atenção para o filho. Ela põe no peito como quem diz, fica quieto aí enquanto você está mamando, que eu estou conversando aqui mais um pouco com a outra pessoa, né? Sim. Então, assim, de um jeito muito bonito a gente fala, e realmente né? A amamentação é muito mais do que a nutrição, mas pode mudar para o outro lado, isso, né? a gente com as sutilezas muito pequenas mesmo, a gente muda, né? De falar que a amamentação é uma forma de dar carinho para destoar, para, na verdade, você não está dando atenção, você está dando só a sua mama, né? Às vezes é uma forma de ter sossego. Então. Né? Poxa, é um momento meu agora de silêncio, de eu relaxar um pouquinho, de eu mexer aqui no meu celular, de eu assistir alguma coisa na televisão, né? Quantas vezes que acabo fazendo isso, né? Fala, ufa, volta aqui. Né? É um tempinho que a gente aproveita às vezes para relaxar, né? Então, nesse processo de desmame, é parar para olhar para isso. Né? Olhar em cada momento o que aquilo está significando, né? Exatamente. É aí que vai, é assim que vai começar. Então, nessa regulação. Então, para a gente organizar essas mamadas, é olhar para isso. Então, prestar atenção quais as mamadas que são mais efetivas, né? Então, você vê que a criança está atenta também ali. Então, para que você vê se a criança está atenta, você tem que também estar atenta, né? Então, ver se a criança está tendo o reflexo, está sugando e deglutindo direitinho, tem um tempo essa mamada, porque tem aquelas mamadas que a criança vem e sai, vai brincar, vai dar aquela chupetadinha e sai, às vezes por hábito, tem umas mamadas que a gente não tem essas, né, que você falou do parquinho, então acontece ali porque aconteceu, mas olhar para isso, e aí escolher as mamadas que considera-se mais importante. Então, na fase aí de 1 ano e meio, 2 anos, né, entre 1 e 2 anos, tentar escolher no máximo 4 mamadas. Então, pode ser, acho que as da manhã normalmente acontece, antes de soneca e antes de dormir. No noturno, a gente não mexe ainda. A ideia é a criança entender que está tendo uma regulação, que o negócio já está meio diferente de dia, porque ela entendendo isso, de noite fica um pouquinho mais fácil dela entender, né? Porque de noite a gente quer resolver, é tipo isso também, de noite a gente quer resolver rápido, a criança fez, você já vai lá e bota o peito, quero dormir, né? Mas Marcela, então acho que eu comecei errado, hein, Marcela? Não, mas você já foi, a sua filha já foi entendendo que desde o começo que não era só para mamar de noite. Você também foi entendendo isso. Porque eu tinha muito medo no início de hipoglicemia, né? Mas depois a médica falou, depois de 3 meses já não tem mais esse risco, 4 meses e tudo mais. Então, o que acontece? Eu fazia de conta que era boba. Tipo assim, ela acordava, eu colocava a mãozinha assim nela e tal. Ela dormia, glória a Deus nas alturas. Entendeu? E foi indo, ela foi aprendendo. Funcionou, fez só assim, funcionou, beleza, é porque ela tá confortável, tá tudo bem. Isso, aí, claro. fez assim, não funcionou, você vai dar o peito. Isso. É isso. Não era uma coisa também que eu deixava lá 2 horas, né? Não. E foi aos poucos, né? Primeiro dia, não, segundo, sabe? Foi indo, né? Isso. No segundo filho, eu penso que eu faria diferente à noite já.
Não de pensando num desmame já, mas assim, de acolher ele de outras formas que não seja só com peito, porque eu só acolhi com peito, eu tava com sono, deixa eu dormir, pá, volta lá. Uma né? coisa que você falou, Marcela, eu nunca fiz isso. Eu não sei, até por um perfil meu, talvez assim um pouco de Ah, timidez. A Isabela, ela não era uma criança, você vê, ela parou de amamentar com quase 1 ano e 5 meses, né? Ela não vinha assim subir na minha blusa, eu nunca fiz isso. Por exemplo, a criança, ai, caiu, machucou, nunca fiz. Eu nunca peguei o peito para dar, nunca, até por um perfil meu. Então, tipo assim, eu sabia mais ou menos os horarinhos, né, que ela vinha para amamentar, uma mesmo antes da introdução rotininha. alimentar, né? Mas porque ela caiu, não. Porque eu nunca fiz isso, entendeu? Eu pegava de outro lado, dava beijinho, passava a mão, ai, pulou, Isso, pulou. tá vendo? Você já acolhia ela de outra forma. Essa Abraçava. é a ideia. Até hoje eu falo isso pro meu esposo, sabe? Porque ela é uma criança que ela não é assim de ficar chorando à toa. Às vezes ela cai, ela fala, pulou, papai, pulou, né? Eu vejo. Aí eu falo, você pega ela no colo, acolhe, veja o que aconteceu, se precisa pôr um gelinho, tudo, sempre acolha. E dessa maneira eu fazia, sabe? Mas nunca com peito. Talvez porque eu não tenho muito, sabe? Mas Não, mas é isso, a criança vê que ela pode ser acolhida de outras formas. E às vezes pensar pelo lado do pai, né? Como é que o pai acolheria nesse momento? O pai vai acolher, a criança caiu, a criança está sozinho lá de noite, a criança chorou, ele vai acolher de alguma forma, né? E é assim que a gente vai também acolhendo, criando essa relação extra ao peito, né? Então, a ideia é regular, e aí é importante organizar a rotina. Então, quem está lá em livre demanda, então, escolher as mamadas, organizar a rotina, e é importante que essas mamadas sejam sempre próximas a um evento, associada a algum evento. Então, antes de dormir, ao acordar, porque a criança precisa associar, porque aí a hora que você for falar quais as mamadas ela vai mamar, ela tem que conseguir entender, né? E é importante que a criança esteja exposta à mãe, ela precisa entender que a mãe está ali, o peito que não está, né? Porque é aquilo, vou viajar, ou eu vou trabalhar, e ela fica bem com o outro, né? Mas fazer as interdinções quando você está lá também. Né? Então, por isso que é importante, fim de semana, manter a rotina estabelecida durante a semana. Então, eu estabeleci que vão ser 3 jornadas, de manhã, antes da soneca e antes de dormir. Final de semana também. Então, não fazer livre demanda de final de semana, porque daí perde todo o trabalho que você não fez durante a semana. Né? E à noite, então, continua. Daí, como que eu vou fazer meu filho entender isso? Então, a partir do momento que você enxergou quais as mamadas que vão ser feitas, eu vou, então, organizar a rotina com essa criança. Então, o que é legal? Esse material aqui, fazer um material e deixar lá para consulta da criança depois. Então, vai desenhar a rotina da criança. Esse aqui é um exemplo de uma mãe de um grupo que a gente fez. Ela tirou fotos da criança, né, imprimiu, e aí ela montou. Então, de manhã, o que a gente faz? O sol nasce, né, o Raul vai acordar, tá, vai brincar, a mamãe vai para o trabalho e vai na casa da vovó, e aqui as atividades que faz na casa da vovó. Esse aqui é um material que mostra a diferença, né, que é bonitinho esse aqui também. Ele quando o Raul era um bebezinho, agora o Raul cresceu. Então, o que o Raul faz agora que ele está crescido? As habilidades. Então, reforçar as habilidades que essa criança faz, mostra para ela que ela está mais madura. Então, um bebezinho menorzinho precisa mamar toda hora, e uma criança grande não precisa mais mamar toda hora. Então, a partir de agora, filho, você vai mamar tal hora, então a hora é que acordar, você vai mamar antes da mamãe trabalhar, por exemplo, vai mamar a hora que a mamãe voltar do trabalho e vai mamar antes de dormir. Né? E aí mostrar aqui para essa criança, né, para ela visualizar, para ela internalizar essa informação. Certo? Então, esse material parece besteira, né? Mas para algumas crianças, assim, funciona. É muito claro, né, para eles. Então, como, de uma maneira lúdica, ele montando ali junto. Às vezes, nessa idade, não fica tanto tempo ali participando, né, a criança, mas depois os pais podem até finalizar, mas é importante você, na hora de falar, né, o material pronto, é isso aqui, vai ser tal hora, tal hora, tal hora. Por quê? A hora que a criança vier querer mamar, você vai mostrar, né? Marcela, é quase que um combinado.
né? Isso. Não é nada agressivo. Você não vira para a criança, não, 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 é um combinado, lembra? Isso. Né? Agora, a Camila lembrou uma coisa que eu concordo em absoluto com ela. Ela falou assim, ó, a rotina muda demais quando a criança fica doente. Né? Aí volta a estaca zero. Aconteceu isso comigo. A Isabela nasceu praticamente, né, um ano antes da pandemia, então agora ela não vai na escola, não tem contato com ninguém. Mas antes da pandemia, ela teve 2 momentos que ela ficou resfriada, sabe? E aí eu lembro que aconteceu isso. E aí eu falei, não, ela precisa se recuperar e a gente passa anticorpos e tudo mais. Então aí eu permiti que houvesse a amamentação quando ela quisesse. E depois rapidinho eles se recuperam, né? Se assim não é doença crônica nem nada, né? Ainda mais com leite materno, né? Eu acho que depende da fase do processo que você tá. E você tem que pôr na balança, né? Eu acho que sempre vale a pena mesmo a gente usar esse recurso quando se fala em imunidade, né? E aí depois, mais para frente, você dá uns passinhos para trás para depois dar outros para frente. Acho que faz parte, né? Faz parte. Então você vai ver em que momento você tá. Não, eu estou no momento que eu não quero regredir, eu quero segurar. Ela tá com virose, tá de um jeito que vai se recuperar aqui rapidinho, mesmo sem o peito. Prefiro andar para frente do que dar uns passos para trás. Ou prefiro dar... Então é respeitar isso. A mãe que precisa ter essa decisão ali, né? Ver em que momento ela está, e para ela vale a pena voltar para trás. Eu também, com certeza, acho que regrediria um pouquinho para esse período e depois, né, vai dando andamento, né? Quem sabe depois pega um período que não vai ter virose e aí consegue finalizar, né? Então, daí tem algumas técnicas, né? Então, a hora que a criança vem, técnicas que a gente faz muita coisa na intuição já, né? Então, veio fora do horário, ó. Então, o que é importante falar? Que não vai ter peito agora, que não vai ter mamar agora, mas vai mostrar quando vai ter. Daí isso reduz a ansiedade. Ó, filho, ó, você já mamou de manhã, você vai, como a gente combinou, você vai mamar agora antes de dormir à tarde, tá? E aí já distrai ela para outra função. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa manual. Então, essa distração colocar a criança para pensar em outra coisa. Essa distração funciona para muitas coisas, né? Não só para mamar. Isso que eu ia falar, Marcela. Eu acho que essa disciplina que a gente estabelece com a criança é fundamental. A Isabela está com 2 anos e 8 meses, até bem pouco tempo atrás ela não conhecia doce, ela nem tem o paladar para isso. Ela não tem. Ela gosta muito do azedo e tudo mais. E aí, Marcela, você sabe que aconteceu uma coisa curiosa comigo que tem muita relação com a amamentação? Isabela falou assim para mim, ela, ao longo desse tempinho que eu apresentei doce para ela, ela deve ter comido uns 3 bis, sei lá, uns 4 meses para cá. E aí, nem dá para encaixar na rotina dela isso. Mas semana passada, eu e meu esposo foi comer uma sobremesa e eu falei assim, né? Acho que era até um chocolate, um pudim, uma coisa assim, nem lembro agora o que era. Falei, a Isabela gosta de bis, vou dar um bis para ela. Eu dei. Depois do jantar, ela tinha comido super bem, entendeu? Come fruta e tal, dei um bis para ela. No dia seguinte, ela falou assim, mamãe, a mamãe, eu gosto de bis, você me dá um bis? Eu falei, hoje é uva, hoje não é bis, sabe? E ela não me disse nada. A uva, mamãe, uva. Peguei lá a uva, pus lá na mesa e ponto final, você entendeu? Sim. Eu acho que essa questão que você está comentando sobre a amamentação, ela tem muito a ver com outras questões da vida da criança, se você ensinar essa disciplina para ela, sabe? Sim, sim. Essa relação serve não só para o peito, né? Para diversas outras coisas. Então, estou lavando uma louça, não posso dar atenção agora, né? Também chega ela vai isso que você está deixando de dar atenção para ela porque você está lavando louça, mas você está dando a oportunidade dela desenvolver a criatividade dela em outra coisa, dela ter paciência, dela aprender que ela precisa esperar um pouco, ela pode esperar um pouquinho, tudo bem, esperar a mãe acabar de lavar a louça, eu quero mamar, só um minutinho que agora a mamãe vai no banheiro. Chega num ponto que a gente não precisa mais levar a criança para o banheiro junto, assim, no peito. A criança pode esperar para ela, né, mamar. Então, essa regulação nesse sentido, e serve para diversas outras coisas. Então, por isso que eu falo, às vezes instintivamente a gente já faz, porque faz parte de todo o processo educacional que a gente tem ali em casa, da rotina, da disciplina mesmo, né? Então, a distração, que é distrair a criança para outra coisa que vai substituir a mamada, às vezes tinha alguma mamada que você não vai pôr ali, né? Que ela fazia sempre e você não quer manter. Então, naquele horário, você já coloca alguma atividade para ela
já distrair, né? E o encurtamento também, que acontece da criança ficar muito tempo no peito. Então, começa a mamada, tá fluindo legal, você tá vendo que tá sendo uma mamada efetiva, mas chega um ponto que a gente percebe que não é mais uma alimentação nutritiva, né? Que é a sucção não nutritiva. Então, até que ponto para você estar confortável manter, deixar essa criança mamando, sugando ali, para você estar confortável, tá legal, mantém, mas estou pensando no desmame, ajudar essa criança a fazer um encurtamento é legal. Então, filho, você percebeu que já está numa sucção diferente, filho, ó, vamos contar até 10 e aí vai acabar o peito, tá bom? Tá bom, então conta até 10, acabou, tira o peito, né? Ao invés de você sair abruptamente. Então, às vezes cantar uma musiquinha, a Dona Aranha, né? Uma musiquinha que a criança conhece, que é rapidinha e curtinha. A hora que a música acabar, acabou, vai acabar o peito. Isso serve para diversas coisas também. É uma forma de fazer uma transição para outra atividade. Eu falo muito isso com relação à alimentação, por exemplo. Às vezes a comida está pronta, é hora de almoçar, mas a criança está entretida com outra coisa. Se eu tirar a criança de lá e botar para almoçar, ela pode ficar brava, ela pode chorar e criar um estresse, né? Então, você preparar a criança para esse momento, para essa outra atividade, então, filho, vai me ajudar a arrumar a mesa, né? O almoço está quase pronto, então já ir avisando antes. Então, a ideia desse encurtamento também é isso, né? Daqui a pouco é hora de almoçar, daqui a pouco o mamá vai embora, né? Vamos contar até 10 e tal. Então, é gentil é dessa forma. Então, é aquela ideia também da gente prever uma irritação da criança, né? Vamos prever, fazer um trabalho antes para que não aconteça. De maneira que a criança participe da rotina também, não seja algo agressivo para ela, né? Quando você faz isso. Ela está sendo considerada, né? Aí... Marcela, é por isso que acho que o ponto-chave, né, da conversa de hoje é a mãe, né, mesmo, porque o momento que a mãe está decidida e ela sabe que aquele é o momento que ela quer fazer isso, ela está preparada para fazer isso que você falou, de planejar, de já saber como que vai lidar com aquilo, antecipar, e aquilo não fica estressante e complicado, né? Exatamente. Quando fica embolado naquele dilema, se ela vai continuar, se ela não vai continuar, aí numa situação dessa de que ela não queria que a criança estivesse chupetando, mas ela tá, mas aí ela também deixa, aí de repente ela fica irritada porque aquilo demorou muito, aí briga com a criança, né? Então, a mãe estando ciente do que ela decidiu, aí tem alguma chance de sucesso, ou para um lado ou para o outro, né? Acho que a mãe estando ciente que ela pode se respeitar também nesse processo, né? Então, ela pode ficar irritada, porque ela não queria que a criança estivesse chupetando ali, né? Ela pode, claro, está desconfortável para ela. Mas como que ela vai agir, né? Então, se ela não carrega a culpa de estar se sentindo irritada, né? Então, eu posso estar irritada, estou irritada, então vou fazer o encurtamento aqui com ele, né? Então, ela também, assim como a criança vai entender como a relação dos dois, ela também precisa entender que ela é parte dessa relação e ela também precisa ser considerada, né? Porque tem a linha de pensamento, foi a Érica, né, que comentou, deu branco do seu nome, né? A Érica que comentou, tem que ser positivo, tem que fazer bem para a mãe e para o bebê, eu considero isso, né? Mas tem mulheres que acham que tem que saber só para o bebê, a mãe que se vire. A mãe que se vire. Então, assim, eu acho que é um fardo muito pesado a se carregar. Porque a gente já vem com essa coisa, né, de que a mãe é heroína, de que a mãe dá conta de tudo, que a mãe é maravilhosa em todos os aspectos e tudo mais, e a gente, né? Você carregar isso é muito pesado, é um fardo muito pesado. Tem que ter... As mulheres que encaram dessa forma, precisa ter uma força, assim, extraordinária para sustentar, né, essa escolha, né? Então, eu acho que a gente precisa ser gentil. Eu ouvi isso uma vez de uma terapeuta que eu achei bacana. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Por que a gente é tão cruel com a gente em alguns aspectos, né? Então, a gente tem também que se enxergar ali no processo, respeitar os nossos desejos, né? Bom, daí estabelecendo a rotina de dia, organizou, às vezes já dá um fôlego. A mãe que está em livre demanda aí,
dar o peito para qualquer coisa, ela já vai ter um choro, vai ficar contente, né? E aí dá para começar a pensar no desmame noturno. Então, o desmame noturno, o que a criança precisa entender? A diferença entre dia e noite e o que isso muda na rotina. Então, de uma maneira geral, é mostrar para a criança, de dia é cheio de atividades e de noite é hora de descansar, dormir. Então, no material da noite, só colocar a criança dormindo ali. Coloca a lua, coloca lá a cartolina escura, esse aqui também teve um momento do projeto da nossa turma. Então, coloca lá e, ó, aqui a noite é descansar, tá? Então, ir preparando essa criança, montar o material junto com ela, já ir falando durante a montagem desse material, ó, o peito não estará mais disponível à noite, depois que você dormir, né? Então, tá fazendo o ritual da noite lá, dando banho, já vai falando, ó, daqui a pouco a gente toma banho, é a última mamada, e durante a noite a gente vai dormir, né? Então, aí mostrando, reforçar com ela que a noite é para dormir, ao invés de reforçar que não vai mamar, é reforçar que a noite é para dormir, o que é para fazer, ao invés de o que não é para fazer, né? E aí vem a madrugada, né? O que eu vou fazer quando a criança solicitar à noite? Vamos lembrar que de noite é hora de... Se acende a luz, se a criança vai despertar. Então, manter a luz apagada e ir lá atender essa criança. Então, não é deixar desmamar à noite, não é deixar chorando. É ir lá acolher esse choro de outra forma. Então, filho, se precisar de mim, eu estou aqui. Mas você vai mamar quando o sol chegar. Então, você já trabalhou isso com ele antes de iniciar. Então, a gente tem que chegar com a mensagem depois de já ter sido falado, né? Então, a criança precisa entender que essa hora vai chegar. Então, você ir trabalhando... a montagem de material, ela pode demorar mais de um dia. Não precisa trabalhar fazendo uma sentada só, né? Você pode sentar ali, monta um dia, fala desse assunto, monta outro dia, fala... Porque a criança vai, dependendo da criança, vai fugir do assunto também, né? Ela vai... Eu vejo histórias de mãe que vai ler o livrinho, Mamar até o sol raiar, Mamar depois do sol, não lembro. E começa a ler, a criança, opa, não vem falar desse assunto comigo, né? Se desinteressa total. Então, e para a criança criar a habilidade de relaxar e dormir sem o peito, ela precisa da ausência desse peito, né? Para ela aprender essa nova habilidade. Mas ela precisa da presença do adulto. Então, acordou, então às vezes deixar um colchão lá no quarto, no chão, ou também é uma fase, pelo menos comigo, eu fiz isso. Tirei o berço, maninho e botei a cama. Então, aí a hora eu ia dar mamar já deitada na cama com ele. Então, fica confortável para o adulto também, né? Deita lá e deita com ele. Então, estou aqui, colo. É acolher da maneira que conseguir. Então, às vezes, deu uma gritadinha, dá um tapinha nas costas, já resolveu. Né? Pegou um pouquinho no colo, a criança já volta a dormir. Então, vai acontecer até pode acontecer como aconteceu com o filho da Erika. Ela chorou, peguei no colo, resolveu, dessa vez. Mas daí, na terceira vez que acordou, eles queriam mamar mesmo, né? Então, você começa de noite a perceber. A ideia de noite é de tirar tudo mesmo, não é de fazer uma regulação igual ao longo do dia. É de ir acolhendo. Daí, o que acontece? Às vezes, o primeiro dia é um pouco mais difícil, mas segundo, terceiro dia, a criança já acorda menos vezes, né? Até que desmamar de noite não é garantia que a criança não vai acordar, né? Ela vai acordar porque a gente desperta de noite, e assim como a criança também, né? E a gente vira para o lado, fecha o olho e dorme. A criança ainda não tem a criança que está acostumada a voltar a dormir sugando, ela vai sentir necessidade de ter a mão aqui. Então, só que dessa vez sem ser sugando, né? Vai ser com acolhimento. Então, ela vai ter mais dificuldade para voltar a dormir. Então, chacoalhar, né? A gente sabe que o balanço é importante para ajudar a criança a relaxar, dormir. Cantar, ver rituais da família que já se tem pensando no relaxamento dessa criança, né? Eu acho que colo, né, gente? Então, e aí vai acontecendo de diminuir a frequência que acorda, até que vai vir a libertação da primeira noite mais longa, né? Eu lembro que eu fiquei 1 ano sem dormir mais do que 2 horas consecutivas. Então... Marcela, aí quando você dorme, eu lembro que a primeira vez que eu dormi 6 horas seguidas,
eu podia fazer uma faxina aqui na minha casa de cabo a rabo, assim, porque eu tinha uma força que eu falei, meu Deus do céu. Foi, assim, o maior presente, as primeiras 6 horas seguidas dormidas. Nossa Senhora. E você acorda até assustado. Nossa, dormiu um monte. Você vai ver, você dormiu 4 horas, 6 horas. Dormiu um monte, suspeito. Como é que vai lá ver se a criança está bem? Está lá, capotada. Então, isso vai mudando o padrão, né? Mas o Gabriel ficou um tempo ainda acordando pelo menos uma vez de noite. Daí variava, né? Tinha noites que ele dormia a noite inteira, tinha noites que ele acordava aquela vezinha. E essa corujinha aqui, é legal, por exemplo, explicar para a criança que de noite todo mundo dorme. A mamãe dorme, o bebê dorme, né? A mamãe dorme, o papai dorme, você dorme. Todo mundo dorme, silêncio à noite, né? Mas tem a corujinha que fica acordada. Então, a corujinha pode ser um copo de água, né? Pode ser, às vezes a criança tem sede, às vezes essa necessidade de sugar, até surgir um copo 360, a criança suga ali também. E pode fazer essa tentativa, colocar como opção, já deixa ali no quarto, né? Ó, se quiser, tem aqui a água. E o resto todo mundo vai dormir. Então, a coisa acontece. É desconfortável, é um pouco difícil, que também depende da tolerância que cada um tem ao choro, né? E do momento e da sua decisão também, né? Então, se você ainda está titubeando nessa decisão, você vai ter mais dificuldade de encarar, de enxergar a dificuldade do seu filho para transicionar, né? Ou quando você está decidida e se acolheu, você está ali, você está percebendo, você está ali com o seu filho, você não está deixando ele sozinho no quarto dele chorando e está no seu quarto. Não, você está ali acolhendo de outra forma ali da mãe, né? Você vai se sentindo confortável, você vai vendo que vai funcionando e o negócio flui, né? E aí chega um outro momento que a gente se questiona, né? Ah, já desmamei de noite, voltei a dormir melhor, tá reguladinho durante o dia, tá ficando 2 mamadas no dia. E aí, será que eu quero um desmaminho total ou não? Né? No primeiro grupo de desmame que a gente fez, com a Thalita, ninguém desmamou. Chegou nessa fase e... Chegou nessa fase, ó, tá legal, que acho que dá para manter, né? Dá para, vamos desmamando só de manhã e à noite, aí vai levando, e aí até chegar na hora que decidir desmamar tudo. Então, aí tem mais a ver com a mudança de rotina do que de comportamento. A criança já entendeu, já teve um monte de intervenções, de interdições ali, né? E aí, mas uma mudança de rotina, então, no meu caso, por exemplo, foi minha sogra. Saiu da rotina, ao invés de ele vir mamar, ele foi brincar com a vovó. Então, às vezes, inserindo, acordou, é a mamada da manhã, acordou, vamos escovar o dente, vamos tocar o barco, vamos tomar café da manhã e tal. Aí, a hora que viu, pulou um dia, pulou outro dia, e aí a criança desinteressa, vê que ele não precisa mais, né? Antes da soneca, consigo fazer meu filho dormir, esse também é uma questão bem difícil, né? De fazer dormir sem ser no peito. Então, tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, né? Então, a criança, com o pai dorme, com a avó dorme, na escola dorme, mas com a mãe é só na mãe. Então, tentar fazer a criança dormir de outra forma. Lembro que comigo, antes de dormir, era sempre no peito, era sempre no peito. Eu falei, meu Deus, será que ele nunca vai... Mas eu não tinha tentado mais fazer ele dormir sem o peito. Até que um dia eu falei, meu Deus, será que eu lembro de ter falado com meus amigos? Eu falei, gente, se eu dormir no peito, não aguento mais, conseguir fazer ele dormir sem ser no peito. Eu fui lá, tentei, chacoalhei, ele dormiu. Então, você vê, era eu ali, eu já estava habituada, é muito prático fazer dormir no peito, né? Muito mais prático. E é gostoso, é uma amamentação. Então, eu não estava preparada para isso. Foi um dia que eu pensei, não. Então, de dia eu tinha mais dificuldade. De dia eu colocava no carrinho, ia dar um rolezinho para ele dormir, e ele dormia no carrinho. Então, foi assim que eu fui conseguindo fazer ele dormir sem o peito. E ele não dormia no carro, Gabriel, foi uma criança que odiava a cadeirinha do carro. Era chororô, né? E à noite, foi o que você falou, Érica, né? Do ritual da noite. Então, a criança entendendo que ela vai dormir. Então, tem um ritual forte ali todo dia, aquele ritualzinho de relaxamento. E o mamar é a última coisa. Então,
pode ser, vai chegar um dia que ela vai relaxar tanto com todo esse ritualzinho que, dependendo da idade, até falar, será que precisa desse mamar hoje? Vamos dormir sem mamar? E aí vai. Então, daí é aquela sensação, desmame total é aquela sensação que dá do desmame ter sido natural, né? Porque acaba sendo meio assim, né? Você já não interfere mais tanto, tá? A comunicação ali já está melhor. Marcelo, sabe uma coisa que eu fiz que pode, assim, ajudar as outras mães? Claro, na idade da Isabela, ela comia bem e tudo, sabe? A história da escolha dos livros, entendeu? Vamos escolher junto com a mamãe, né? Tanto é que ontem aconteceu uma coisa comigo curiosa. Ela falou assim pra mim, mamãe, eu quero ler o livro da Joana. Eu falei, gente, mas que livro de Joana? Porque a Isabela é assim, ela tem com 2 anos e 8 meses, ela tem, assim, uma bibliotequinha considerável, sabe? Eu falei, gente, mas que livro de Joana que é esse, Jesus? Não lembrava qual era o livro da Joana, sabe? Aí, vim aqui no escritório onde tem os livros dela, eu falei, então, nós vamos procurar o livro da Joana. Não estou sabendo qual que é esse livro. Vamos, tá, não sei o quê. E eu falei, não, vamos ler outro, a mamãe não está sabendo. No meio dos livros dela, ela encontrou, aqui, mamãe, olha o livro da Joana. Eu nem imaginava, que é uma personagem lá que chama Joana, sabe? E isso ficou bem, assim, com ela, porque eu fui estabelecendo, aí ela foi escolhendo os livros que ela quer, e agora ela já sabe. Eu falo, filha, e durante o dia também, porque ela tem a soneca do dia, né? Ela dorme, dá umas 3. E aí o pai dela fala, que livro que você quer? O Menino Lobo. A gente faz a leitura daquele livro e ponto final, vai lá, põe ela no berço, sabe? A constância, né? A constância, a repetição. É todo santo dia, todo santo dia. Ensina. Então, dependente, no seu caso foi a leitura, né? Mas dá para ser qualquer ritual ali na família, né? Então, em casa é o banho, é a janta, banho, e aí já vai para o quarto, e às vezes tem uma leiturinha à noite, mas é rezar e ficar ali deitadinho conversando. A gente fica conversando, vai conversar da escola, e aí, e uma coisa que é importante também, a criança, ela precisa desse balanço, né, para dormir. Então, às vezes, quando você deita com ela na cama, ela fica chacoalhando para lá e para cá, e senta e deita, e é até meio parece que quer dá vontade de segurar a filha, bater a cabeça na parede, vai. E é assim, isso ajuda eles dormirem, né? E depois, com o tempo, quando não tem o balanço, né? Depois, com o tempo, isso passa também. Chega num ponto que deita a cabecinha no travesseiro, hoje o Gabriel já tá assim, deita a cabecinha no travesseiro e vai. Então, ou deita no colchão, né? O travesseiro ainda não é tanta rotina, mas para de fazer isso, né? Quantas vezes ele bateu a cabeça na parede? Aquele chororô, sério. Mas aí ele já não tem mais a necessidade do balanço para dormir. Então, é interessante. Eu não sei se isso tem a ver com o amadurecimento também, né? Do bebê. Se esse balanço, conforme ele for aprendendo a dormir de outra forma, vai passando, ou se tem uma idade dessa forma do balanço. Isso eu não sei. A Isabela, ela passou por essa fasezinha também, mas o negócio dela é as cantorias, viu, Marcelo? Ela canta a Izzy, fazendo assim. Os seus cantavam também, Izzy? Cantavam desde pequenininhos. E até hoje, às vezes, eles são super grandes. E aí agora os dois dormem juntos no mesmo quarto, o que foi muito bom, porque eu também acabei desmamando o noturno, mas como você disse, o meu mais novo continuava acordando até os 4 anos. Ele continuava acordando. E aí nunca queria dormir no mesmo quarto com o irmão. Não queria porque não queria. Até que com 4 anos, não. Sugerimos de novo, que tal dormir junto com o teu irmão mais velho? Aí dessa vez ele aceitou. Mas às vezes ficam os dois lá e a gente fica ouvindo aqui, eles estão cantando. Ainda, grandes, estão cantando. Aí eu falo, estão cantando para dormir, deixa que daqui a pouco eles ficam quietinhos. Faz essa fase, né? Nossos filhos, durante a amamentação, representam uma base de apego e segurança que é absorvida e será carregada por toda uma vida, inclusive na superação dessa primeira separação, né? Então, tem coisa que o que a gente ensina aqui nesse primeiro início da vida, nessa primeira infância, fica, né? Fica marcado, fica. Então, né, a conclusão é tudo isso que a gente foi falando, né? Não é simples, é preciso estar decidida, enxergar a potencialidade e as habilidades da criança
e comunicar isso para a criança com segurança. Então, filho, você é capaz de dormir sem o peito. Então, de certa forma, mostrar isso para ele, estar ali para ele, comunicando isso. Né? E falar com a criança, nossa, falar a gente acha que a criança não entende, mas ela entende. Ela entende. Precisa falar claramente as coisas para a criança, né? E a gente pode ofertar tudo que a criança busca no seio. Aquilo que a gente falou, né? A amamentação. É amor, é segurança, né? E a criança, ela vai ter, mesmo desmamada, ela vai ter tudo isso. Né? Ela não vai ter só isso só no peito, né? Então, ela vai ter tudo isso. Então, é ter consciência disso e que você vai estar disponível para o seu filho independente do peito, né? Essa fotinho aqui, ó, do Gabriel, eu estava em casa, fazia pouco tempo que ele tinha desmamado. Eu estava no sofá, ali, sem televisão, ele veio e encostou em mim sem pedir peito. Então, eu achei tão marcante, isso foi a primeira vez que eu estava mexendo no celular, ele veio e simplesmente fez isso, deitou e me abraçou. Foi emocionante de sentir isso. Falei, olha, né? Porque tem uma fase que a gente fala, nossa, parece que eu sou só peito. Quando vê o pai, é aquele acolhimento, vai, abraça, e o pai é isso. A mãe só vem com a mãe porque quer peito, né? Aquela coisa é interesse. Quantas piadas a gente não ouve isso também de avós, de tios, de amigos, né? Vem só porque quer mamar. Então, a gente tem essa sensação também de que a gente é colo para essa criança, além do peito. É muito bom, é muito bom. Então, foi muito marcante, foi legal compartilhar com foto. Até quando a gente começa a flertar com a ideia de fazer o desmame, aí começa a ter medo de chegar perto da criança, né? Aí a criança vai chegar perto e vai pedir mamar. Então, acho que é isso, um pouco disso que tem, né? Quando a criança, ele veio, ele me quis e não foi estressante, a gente não teve peito e tá tudo bem. Exatamente. Esse dia chega, né? E é muito bom a gente se sentir ali, presença para essa criança, colo, esse conforto para ela, além do peito, né? Então, é realmente uma outra fase que começa de relacionamento e é muito bom. Ô, Marcela, aí, terminada essa etapa aí, né, da alimentação, que é tão importante e tudo mais, eu imagino que a criança já vai estar se alimentando bem, sabe? Como era o caso da Isabela, já estava com 1 ano e meio praticamente, então ela já fazia todas as refeições certinho, entendeu? Mas mesmo assim, depois que ela parou de mamar no peito, a gente oferecia leite para ela mesmo, né? Fórmula, depois de 2 anos, leite em pó, integral e tudo. Ela nunca foi uma criança de mamar muita mamadeira, sabe? Eu tinha amiga que às vezes conversava que tinha menino e falava, fulano toma 300 ml de mamadeira, Isabela nunca, nunca. Ela levantava de manhã, mamava tipo 120 ml, 150, porque ela comia pãozinho, ela comia queijo, ela comia outras coisas, entendeu? Tá. Agora eu tô enfrentando a situação que é a seguinte, ela acorda de manhã, mamava um pouquinho, 100 e poucos ml, toma o cafezinho dela da manhã de outras coisas, à tarde, depois do sono, porque ela dorme ainda, ela toma iogurte, depois tem lanchinho e tudo mais antes de jantar, sabe? E à noite, antes de dormir, a gente oferece também mamar. Às vezes ela toma bem pouquinho. Tá me acontecendo uma coisa que você não acredita. Isabela tá nauseando, não quer mais a mamadeira, sabe? Não quer, de jeito nenhum. E tudo bem, eu pensei, a Isabela come super bem e tudo. Quer saber de uma coisa? Eu acho que beleza, né? Mas eu conversando com uma amiga, ela falou assim pra mim, Érica, olha, a pediatra do meu filho falou, ele é o mais velho do que a Isabela. A Isabela tem 2 anos e 8 meses, ele tem 3 anos e 3 meses. Ela não tá aqui assistindo, mas, né, eu conversei isso com ela, ela falou assim, a pediatra do meu filho disse que ele tem que mamar pelo menos 500 ml por dia de leite. Eu falei, Isabela nunca na vida mamou isso, nunca. Porque eu pensei assim, gente, onde que vai caber 500 ml de leite na rotina de alimentação dela? Na minha casa eu compro, por exemplo, um brócolis, dá até dó de comer, porque a Isabela come um brócolis em 2 dias, você entendeu? Ela come muito queijo, aí iogurte também, né? Aí eu falei assim, mas tem outras fontes de cálcio. Ela falou, mas para ter a fonte de cálcio que tem, para ter tanto cálcio quanto tem o leite, só se ela comer um queijo inteiro, você entendeu? Aí eu fiquei assim, ó, fiquei, meu Deus, eu tô em choque, o que eu faço agora? Minha filha tá nauseando que ela não quer o bico da mamadeira, também não toma assim de copo de leite. Tomei em choque, sabe? Em crise, Helena. Não tem necessidade desse leite. Ainda mais se ela come bem, ela tem uma variação, alimentação. Helena, quase que eu dei recado pra Helena ontem.
Porque eu pensei assim, ó, quer saber de uma coisa? A Isabela vai na pediatra dela. A pediatra, com todo respeito, gente, pelo amor de Deus. Eu, não, pediatra não é nutricionista, pediatra não é educadora física. Eu falei, eu vou recorrer a Helena Raposo, agora tá clinicando, vou bater um papo com ela, que ela tem 2 filhas, mas eu tô fazendo esse desabafo, você entendeu? Minha filha não quer mais tomar Esse leite. desmame que a gente trabalha aqui não é pensando na substituição do leite, é de você fazer o desmame mesmo, desmamou leite materno, desmamou, e aí é comida. Não tem necessidade de incluir uma mamadeira ou algum outro leite, a não ser que seja hábito da família, tá? Então, e aí a gente tem que olhar o contexto, né? De manhã, vai trocar essa mamá. Na verdade, a partir de 1 ano, a gente já coloca um café da manhã, né? E aí, se essa mamada vai ficar ou não, vai depender do ritmo do desmame, mas ela pode ficar, mas e ter o café da manhã. Ô, Marcela, e a Isa, por exemplo, eu amo leite, meu esposo também e tudo mais, sabe? Então tem ele sempre disponível no café. Eu falei, ó, ela gosta bastante de ovo no café da manhã, sabe? A gente faz o ovinho pra ela, aí queijinho pra ela, aí pãozinho integral pra... Você entendeu? Coloca ali na mesa se ela quer uma frutinha, alguma coisa assim, sabe? Ela Quem, que almoça fez super bem. quem vocês acham que fez a gente acreditar que a gente só supre a nossa necessidade de cálcio tomando leite? A Nestlé, será? Não sei. A indústria. Ah, já falei logo A o nome. indústria. Aqui, ó, a Tati tá falando que a Elo, a filha dela, eu já tenho 15 anos, toma 4 caixas de 12 leites por mês. Misericórdia de mim. Ai, Jesus. Bastante. 48 litros de leite no Viu, Marcela? mês? Mas aí eu fiquei pensando, e a Helena também, que eu fiquei, mas gente, se a criança tá crescendo, né? Ela come super bem, mas por que ela tem que tomar 500 ml de leite? Nem é que nem outra Não vida, igual tem. ela Ela tomar isso. pode, entendeu? Ela pode até 500 ml de leite de vaca. Mas se tem queijo, se tem iogurte na rotina, se tem brócolis, se tem gergelim, se tem amêndoas, se tem peixe. Então, se ela tem o cálcio para a criança é diferente do que um adulto, a necessidade, né? É mais baixinha, né? Então, para um adulto que é 1.200, né? Acho que nessa idade, não sei, acho que eu até abri minha tabelinha aqui, mas eu acho que são 500 miligramas para criança. Ô, Helena, as meninas suas ainda tomam leite? Elas tomam leite na xícara e tudo? Elas, de vez em quando elas tomam. Mas não é uma coisa Não, obrigatória. imagina Depois. 500 ml. Não. Gente, ontem eu saí, verdade, verdadeira, eu fiquei assustadíssima. Falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer? Ela Eu vou ter que fazer pode. gavagem. Eu pensei assim, como que eu vou dar 500 ml de leite pra minha filha? Gente, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Não tenho. É até uma referência que eu uso para as crianças que tomam 1 litro. Tem crianças que tomam 1 litro, que é 5 mamadeiras de 200 ml no dia. Olha isso, a Isabela nunca tomou na vida. Então, e a criança, né, na primeira infância, aí, até por volta dos 3 aninhos, a criança tem uma autorregulação da ingestão calórica dela. Então, a gente tem que confiar que aquilo que ela come é o suficiente. Aí a gente vai ver o contexto, como ela está crescendo, se desenvolvendo, né? A gente tem que olhar o contexto, se a criança está saudável, para aumentar o desenvolvimento dela. Mas pela amamentação a gente percebe isso, né? Não é livre demanda, a livre demanda dessa amamentação não é o bebê pedir para mamar e parar a hora que está saciado. Então ele vai seguir os sinais do corpo dele de fome e de saciedade. E isso continua com a introdução alimentar, isso continua aí até por volta dos 3 anos, é que depois começa a ter outras interferências. Mas então, se tem muito leite, ela vai suprir uma necessidade calórica muito alta já, e vai ter menos espaço pelo alimento. Então, é importante ter essa regulação, né? Então, reduzindo a quantidade de leite, pode ajudar, né? Nessa questão. Às vezes, a criança que come pouco e os pais ficam preocupados, né? De que, meu filho não come, a hora que vai ver, tem um volume muito grande de leite na rotina, né? Então, deixa eu ver aqui a necessidade de cálcio. Até abrir para eu ver. De 1 a 3 anos é 500 miligramas, é isso mesmo. Então, a Erika está falando, ainda tem você não está excluindo, né, a fonte de cálcio como laticínios, ainda tem um monte, então não tem nenhuma necessidade de ter que ser naquela forma. Mesmo, né, para uma situação em que não tenha laticínio, talvez seja um pouco mais difícil chegar a 500 miligramas. Mais atenção. Exige mais atenção. Mas já tendo o iogurte, que nem você falou, e o queijo, e um pouquinho de leite, imagina, não tem um volume de leite que seja necessário.
Não. E aí também, nossa, não come nenhuma outra fonte, né? Eu tenho que ficar dando leite. A gente tem hoje a possibilidade de suplementar também. Nossa, Porque eu sabe o que vejo eu que fiquei é... pensando, meninas, as nutricionistas, né? Eu fiquei pensando, não cabe na rotina da Isabela tomar 500 ml de leite. Não cabe, gente. O tanto que ela come de comida. Fora de brincadeira. O almoço dela e o jantar, ela é uma criança eutrófica, tá? Ela não é sobrepeso nem nada disso. Mas ela come uma refeição super assim, farta de arroz, de feijão, de verdura verde, de leite, sabe? De carne, tudo que, sei lá, tem adulto que às vezes não faz a refeiçãozinha dela ali, você entendeu? Ela come super bem, é muito regradinha, a gente cuida muito desse aspecto, né? Cozinha em casa, sabe? É igual você falou, come peixe e tal, iogurte. Então, observa muito isso. Eu falo, gente, em que ponto que eu vou dar uma mamadeira de 300 ml para minha filha? Tipo, ela dorme 9 horas da noite, mas assim, a gente jantou 7 horas, então ela jantou super bem, e aí ficou ali, comeu sobremesa de fruta depois do jantar. O jantar terminou quase 8 horas, porque a nossa refeição é uma refeição mesmo ali, a gente fica, janta, entendeu? 9 horas da noite eu dou uma mamadeira de 300 ml, falei, Jesus Cristo, não cabe, entendeu? Por isso que ela está nauseando. Aí eu falo, Já, gente. né, já é uma resposta dela de que não precisa, né? Eu penso, a Helena fala muito nessa questão do respeito, né, Helena? Porque a criança, ela para de comer quando ela está saciada, né, e tudo. A gente não, pela distensão do estômago. Eu sempre procuro observar isso na Isabela, sabe? Ela não tem que raspar o prato. Eu coloco um tanto que eu vejo ali, que é a média do que ela come todos os dias. E quando eu percebo que ela já está enrolando, filha, você não quer mais? Eu ensinei ela a falar, eu estou satisfeita, mamãe. Ela aprendeu, sabe? E ponto, assim, né? E é isso. Eu falei, gente, não tem como eu colocar 500 ml de leite na rotina da Isabela alimentar. Não precisa. Se Aí eu você ia recorrer colocar, a ela vai reduzir o volume de comida, naturalmente. eu não ia querer, assim, sabe? Não precisa, de jeito nenhum. Se é hábito de vocês, você pode oferecer, você pode ir tentando, porque aí, assim, se você... o desmame é pensando em desmame mesmo. Desmamar de qualquer leite. Mas aí, se você simplesmente substitui o leite materno por uma fórmula, por um leite numa mamadeira, depois vai ter o processo de desmame dessa mamadeira também, né? Então, você está fazendo... É uma ferramenta, é uma possibilidade, né? É um caminho também, né? Então, tem, às vezes, o desmame noturno, tem famílias que é muito difícil, prefere colocar alguma mamadeira ali, para depois, a hora que quiser pensar nisso, tira, né? Então, respeitar também, respeito o desejo de cada família, de cada mulher, mas o meu incentivo é da gente não inserir essa mamadeira aí, né? Então, às vezes, passou tanto tempo aí no peito, sem os bicos artificiais, e aí vem essa mamadeira, e aí a indústria faz a gente achar que precisa Pode tomar até até atrapalhar 5 a anos. refeição, né, Marcela? Porque você vê, vamos supor, às vezes ele tá mamando no peito ali uma quantidade de volume que ele precisa, que não vai atrapalhar a alimentação, né? E depois o resto ele chupeta. Agora, se você vai dar uma mamadeira, você vai, meu filho já tem 12 anos, 2 anos, vou dar uma mamadeira de tantos ml, né? Aí pronto, aí você vai dar aquela mamadeira que é muito mais do que ele mamava no peito naquele momento, e isso vai atrapalhar as outras refeições, né? E até os vínculos, né? Porque daí a criança também cria um vínculo com chupeta e mamadeira, que tem o vínculo com a mãe e tem essa questão do vínculo com algum objeto de transição, né? E aí esse vínculo também depois é algo complicado de ser trabalhado. Então, o processo de... Marcelo, esse tema é uma delícia, só que eu sou tão chata aqui, você vê, fiquei falando, vamos abrir para as meninas, né, gente? Falar, deixa eu ver aqui se tem gente no chat falando, querendo falar. Deixa eu ver aqui. Tá falando que vai comprar uma vaca para criar, para dar o leite para a filha dela de 15 anos, que mama 4 caixas de 12 leites por mês. Meninas, quem quiser participar, só se inscrever aqui e fazer questionamento para ser profissional maravilhosa, que é a Marcela, muito bem indicada, Marcela. Obrigada. Marcela, foi muito bacana, assim, a parte toda que... Eu já sabia que ia ser bom, mas acho que foi bem melhor do que a minha expectativa na conversa. Nossa, que bom! Eu até fico pensando, né, falei daquela questão de inicial, né, porque eu acho que como fazer, você trabalhou bastante essa parte de como fazer, mas eu acho que tem uma parte grande ali das mães que ainda ficam daquela primeira pergunta, né, da apresentação, será que é a hora, né? E aí é o que você falou, tem influências externas, tem os próprios desejos, tem as próprias carências, né? Então, eu acho até que é por isso que o programa de vocês deve ser bacana, nesse sentido de que... Porque, assim, você vem aqui dar as dicas, mas
para a pessoa conseguir se enxergar dentro do processo, ela precisa conversar, né, e falar sobre isso, identificar onde que ela está. Às vezes tem, assim, não sei, talvez na sua experiência tenha tido algum caso desse, que você percebe que a mãe não consegue desmamar, porque na verdade ela fica quase que com dó dela mesma, porque aquele filho vai ficar independente dela, né? Assim, é muito sutil, parece que não, parece que ela está pensando só no bebê, mas ali, lá no fundinho daquele discurso dela, você percebe que ela está suprindo uma... E aí, coitada da criança, né? A criança tem que estar lá, tem que ficar mamando para suprir aquela carência da mãe até, né? A criança não pode ter autonomia de jeito nenhum, ela tem que precisar de mim. Como assim ela vai se alimentar sem mim agora? Né? Pois é. E por isso que o trabalho com a psicóloga, assim, o desmame, ele é importantíssimo, né? Eu acho que é fundamental. No início do programa, quando a gente começou, eu pensava, nossa, eu não consigo trabalhar com desmame sozinha, precisa mesmo ter esse trabalho da terapeuta, porque no primeiro encontro é isso que a gente faz. É a Thalita, né, que conduz, de fazer a mãe ver como é que ela está nesse processo. Então, ela identificar os sentimentos dela enquanto ela amamenta. Eu tenho mulheres que às vezes já está tão... A gente tem a questão da perturbação da amamentação, né? Que é quando a mulher tem uma sensação de rejeição muito grande, de incômodo muito grande, que tem vontade de jogar a criança longe. E isso é real, é algo que existe, né? E a mulher tem vergonha de expor isso. Como é que eu vou falar que eu não tenho prazer em amamentar meu filho? Né? Como é que eu vou dizer que está me incomodando? Né? Como é que eu vou abrir isso? Então, esse grupo é para isso, para acolher esses sentimentos todos. Então, ela vai ver o que ela sente enquanto ela amamenta. Então, a partir desse sentimento, ela vai ver se ela realmente está a fim de desmamar ou não. Então, é engraçado que a gente vê mulheres que relatam muito desconforto, que estão totalmente, enquanto ela está amamentando, pensando, nossa, eu quero desmamar, não aguento mais isso, não quero mais. E tem mulheres que relatam, nossa, eu sinto muito prazer, eu amo, não sei se eu quero desmamar, comecei a pensar no assunto, porque, sei lá, vai aumentar minha rotina de trabalho, né? Ô, Marcela, até a Tati está falando aqui, ela não está podendo falar, está tendo um problema. Mas ela disse assim, que ela fez tudo errado, tadinha, que ela passou até de pirona no bico do seio para desmamar, mas ela não conseguiu. Foi até 1 ano e 7 meses, ou seja, isso era uma questão que estava incomodando ela de certa forma, e ela não conseguia, porque naquela época ela tem uma menina que tem 15, se eu não me engano, a aluna tem 18 ou 19, Tati? Não sei se ela consegue falar para aqui, mas a filha dela já faz faculdade e tudo, sabe? Então naquela época não se discutia muito sobre isso, né? Mas Taylor tá com 23, Érica. 23. Se eu falei 18, 19, tá com 23. Ela tá com 23. Mas é igual o que a Marcela disse, né? Tudo tem que ter um começo, meio e fim, né? Não é que não é gostoso, é uma delícia amamentar. Foi super prazeroso, mas chega uma hora que eu tenho uma vida, né? Como mãe, como mulher, né? Não é que a gente não queira mais amamentar. Mas eu acho que tem que ter um fim, igual você falou, Marcela. Eu concordo. Eu vou ser uma excelente avó. Porque mãe eu não fui. Eu não fui mãe. Eu fui mãe muito nova, então eu tenho filhas mais velhas que as meninas. Então, para mim foi tudo muito difícil. E não tinha essa mobilidade, essa facilidade de ter alguém de explicar para você o que é para você fazer, como deve ser feito, né? O pediatra fala uma coisa, tem hora que parece que você quer bater até no pediatra, né? Se bobear, né? Porque ele pensa de um jeito e você pensa de outro. Mas no começo, depois dá tudo certo, né? Tatiana, você falou, você é uma boa avó, mas eu tenho um pensamento também que para tentar me livrar das culpas de mãe, né? Mas aquela coisa, a gente é a melhor mãe que a gente pode ser, com certeza. A gente é uma boa mãe sempre. Tem coisas que às vezes a gente vai olhar para trás e faria diferente, mas naquele momento a gente fez aquilo do jeito que a gente podia, da nossa melhor forma, com certeza. Às vezes eu vejo mães amigas, né, que, eu não sei se eu quero ter o segundo filho, porque eu não sei se eu vou poder me dedicar tanto quanto ao primeiro. Ué, mas para o segundo você vai dedicar o quanto você pode, vai ser o seu melhor ali para o segundo, né? Talvez seja diferente do primeiro, mas sei lá, com certeza, gente.
talvez seja até Nossa, mais melhor leve que para o segundo, né? Olha, a Marcela incentivando segunda Helena também, Jesus. Agora, gente. Olha, Érica, eu acho que a gente, Meu sabe, Deus. quando eu decidi que eu queria ter o segundo, assim, eu já sempre, né, imaginei ter o segundo. Mas é assim, a gente aprende tanta coisa no primeiro, tem que usufruir disso no segundo. É Helena, verdade, eu a gente ia imaginava pensar que eu por ia esse ser mãe de lado. 3 também, mas eu comecei tarde, né, Helena? Quase 40, agora como é que eu vou? Gente, imagina. Se bem que eu acho que eu já comentei aqui, né, Helena? A minha avó materna, ela foi mãe pela última vez com 45 anos e 5 meses. Você acredita? Então, quer dizer, eu corro esse risco, já pensou? Gente do céu, vai ser muito bem-vindo, óbvio, né? Porque eu amo criança. Mas, por enquanto, aqui a gente já bateu o martelo, que é só a Isabela mesmo. Eu acho que a gente sente a hora, né, de mobilizar, né, de fazer mais uma ou não, a gente vai tendo as respostas aí, né? É Ô, duro, né? Ainda Marcela, bem que você pensa, Marcela. Eu acho lindo que a Helena tem, que a Marcela pensa em ter mais um, para esse mundo não ser um mundo dos filhos únicos, né? Que é triste, assim, sabe? Até do ponto de vista biológico, né? A gente tem o pai, tem a mãe ali e tal, uma criança só não substitui, né? É importante ter mais, mas eu vou deixar para os outros, então. ô, Marcela, eu ia te perguntar, assim, nesses grupos que vocês fazem, teve já quem procurou pensando no desmame e aí acabou não fazendo o desmame? A Você falou maioria, que teve o que não faz o desmame total, né? é, Mas aí normalmente existe esse trabalho em se dedicar a pensar sobre isso, dar uma organizada, né? Assim, aí não precisa fazer o desmame porque passa a ser confortável, né? teve um caso de uma mãe que entrou com 9 meses. O bebê estava com 9 meses. E ela falava, né? Ah, não penso em desmamar, mas eu vim me informar, eu quero saber como que é, quero entender, quero. Mas ela pensava num desmame, acho que próximo, né? Assim, e até hoje não desmama, não. Então, já passou, a criança já deve estar com mais de um ano. Então, acho que a informação ali, né, você saber por onde ir, eu acho que isso, porque são, querendo ou não, são atitudes fáceis da gente pensar, são intuitivas, né, a forma da gente conduzir o desmame. Então, você já ter ouvido isso, e aí, a hora que chegar o momento, acho que fica mais tranquilo, você sabe por onde ir, não é aquela coisa, nossa, não sei por onde ir, tá com o bebê, muitos casos, né, criança de 3 anos que tá mamando, dorme na cama ainda com os pais, e os pais não estão com a dificuldade de fazer essa transição, de fazer esse desmame. Eu acho que quanto mais velha vai ficando a criança também, eu acho que vai ficando um pouquinho mais difícil, eu acho, para lidar. Não sei, é um achômetro, impressão. Mas é interessante que várias não desmamem, né? Porque, voltando ao começo, né, da conversa, para ver que conversar sobre o desmame não causa o desmame, né? Então a gente não precisa ficar com medo de, se eu falar de desmame, eu estou falando contra a amamentação? Não, muito pelo contrário, né? A gente está pensando sobre o assunto, né? Às vezes até prolonga, aquilo que eu falei, mas às vezes chega, você regulando, fica tão confortável que às vezes você queria fazer um desmame já, mas você vê que você vê a possibilidade de amamentar mais tempo, né? Então, a mãe consegue enxergar uma situação em que ela vai continuar amamentando, o quanto ela ainda deseja, né? O quanto ainda é bom para ela e para o bebê, né? Exatamente. Sem ser aquela coisa extenuante de que ela tem que fazer, se abdicar da própria vida para cuidar da dele, né? Que isso não é uma boa mensagem nunca, eu acho, né? A mãe abrir mão dela não é uma boa mensagem. Eu acho que é até interessante a mãe se colocar nesse sentido e tudo mais, para ter até uma certa admiração da criança e do filho depois, né? O Marcelo, a Helena falou para você que a gente, quando pensamos em trabalhar essa questão da amamentação em agosto, porque o mundo todo fala, e quanto mais falando, né, é ótimo que seja dessa maneira, falando sobre a importância da amamentação, mas a Helena falou, gente, é legal falar desse aspecto também do desmame gentil, né? E tem muitas mulheres que passam por isso. E aí até, Marcela, quando a Isabela desmamou, eu fiquei assim, em choque, como eu falei para você, mas tudo bem, entendeu? Aí eu comentei com a minha mãe falou assim, não, dê graças a Deus, seu irmão mais velho me deu um trabalho para desmamar, você não acredita, era assim, grande.
entendeu? E queria ficar mamando. Minha mãe teve muita dificuldade para desmamar ele, né? E ela foi, tudo bem, entendeu? Foi só no dia. Eu achei tão engraçado que eu achei ela tão madura e adulta, dela virar e falar para mim que não queria. Mas depois eu falei, tava bom para mim, tá bom para ela também, ela come bem, ótimo, perfeito, sabe? Então a Helena falou sobre isso, falei, eu também achei interessante, por isso que a gente não foi, assim, a gente não teve a coragem para colocar no mês do agosto dourado, não. Vamos colocar no setembro. O setembro do desmame para quem tiver no tempo, né? E for para confortar. Para quem está no tempo, né? Começa a pensar nisso. Mas é isso. Hoje eu coloquei um podcast, coloquei lá no Spotify, podcast desmame. Apareceu uma discussão de pediatras sobre desmame. Gente do céu, eu fiquei em choque com alguns termos, assim, com a abordagem, sabe? Aquela mensagem que a gente recebe, às vezes, de profissionais de saúde que não trabalham no tema, ou também não lidam com a amamentação, mas falando de que a amamentação vicia, mas depois de um ano é só uma relação entre mãe e bebê, não é mais nutrição. É só como se fosse, né? Eu acho que é o quê? Fundamental a relação da mãe com o bebê. Sim, são coisas que precisam ser consideradas, né? Então, é uma relação. Como que essa relação é importante, né? É forte. Como que essa relação vai interferir no desenvolvimento dessa criança depois? Então, para que seja uma criança segura, né, Marcela? sim, Que tenha então, autonomia. não foi à toa que a sua filha simplesmente falou, não quero. Ela estava segura para falar que ela não queria, porque eles já tinham criado essa relação. Sim, outro vínculo, né? De relação além do peito, né? Não, a Érica tem esse jeito super, super firme e ela acha que as coisas acontecem na relação dela e com a Isabela, assim, por acaso. É natural, Érica, claro que é natural, mas é natural da relação de vocês, né? É natural de vocês. E você vê, ela é única, ela é uma criança super, nossa, eu, né, me divirto super com ela, rolo no chão, você entendeu? Eu sou essa mãezona. Mas, ao mesmo tempo, Marcela, a Isabela é assim, todas as questões, eu acho que talvez até por essa minha praticidade, sabe? De verdade, assim, ó, mamãe, ela fala assim para mim, ô mamãe, eu quero brincar de veterinária, né? Falo, tudo bem, mas então nós vamos ter que guardar a cozinha, pode ser? Você ajuda a mamãe? Vamos colocar tudo aqui dentro do fogãozinho, vamos levar lá no guarda-roupa e busca a veterinária, então. Então, sempre assim, você entendeu? Ah, mamãe, não sei o quê. Tá, então nós vamos fazer tal coisa agora. Eu sempre ela participa junto comigo, sabe? E às vezes ela quer fazer, ela falou, agora nesse momento nós não vamos fazer tal coisa. Nesse momento agora nós vamos fazer aquela outra coisa lá, pode ser? O que você acha? Ou aquela outra, sabe? Pode ser, né, uma negociação de e essa coisa de explicar, igual você falou, sabe? Muitas vezes ela tem uma cadeirinha aqui, né? Ela senta, falou, deixa a mamãe falar com você. Eu sento, ela senta na cadeirinha, a gente conversa. Ah, tá chovendo. Mamãe, quero lavar a tartaruga, não sei, né? Mexer com água. Agora tá chovendo, agora não é legal a gente fazer isso, né? Vamos, sabe? É sempre assim, essa coisa do assunto, de conversar, de dialogar, igual você falou da amamentação, da mãe fazer os combinados com a criança. Isso aí serve para a vida inteira, né? Para a criança não ser também ansiosa. Ela tem que compreender ali o contexto que ela está inserida, né? E se sentir pertencente, participante daquilo. Não ser só uma coisa imposta nem nada, né? A gente vai aprendendo a ser mãe, né, Helena? Vem por aí. A gente vai enxergando as possibilidades, a vida toda, né? Minha mãe disse que está aprendendo até hoje. A minha também, Helena. E não tem receita, né? Ah, gente, eu aprendo muito aqui, a gente batendo papo e tudo mais, de verdade, assim, as coisas que são faladas aqui, nossa, meu Deus, eu estava pensando na hora que você começou a falar, Marcela, de todos os assuntos que a gente já ouviu aqui nesse 1 ano e pouco, 1 ano e meio, com certeza absoluta, me ajudou muito, assim, sabe? Repete na gente, né? E o tanto que a gente repete também como profissional para as pessoas, né? Não tem como a gente fazer diferente daquilo que a gente orienta, né? Aqui, a Mamujar. Quem que é Mamujar, gente? É a Juliana. Juliana, ela falou aqui, a Juliana. Quer fazer alguma colocação, Juliana? Que a gente está indo para o final, está dizendo essas trocas são fundamentais. Se quiser, pode abrir seu microfone, Juliana.
A Ju está esperando o primeiro filho, né? Ai, não acredito. Tô aqui barrigudona, deixa eu abrir a câmera. Ai, cadê? Eu não acredito, que graça. 39 semanas. Meu Deus, a Isa nasceu de 39 semanas e 3 dias. Você tá de quanto? Gabriel também, 39 anos. 39 e 1. Meu Deus. Gabriel nasceu hoje. Que graça. Aqui, bem barrigudona. Eu fiz a especialização com a Marcela, né? Eu sou enfermeira de formação e nutricionista há pouco tempo recém-formada, né? Que bacana. E assim, eu já assisti muitas aulas com vocês online, fui uma vez na presencial, ainda estava na graduação. Ai, que Lá legal. na FCM, presencial, foi muito boa também. E eu acho que essas trocas é fundamental, porque assim, a gente traz a nossa experiência, a gente escuta de outros, e isso contribui para a nossa prática profissional e pessoal também, né? Juliana, é menininho ou menininho? É o menino. Ai, que fofura, gente. O primeiro, então. É o primeiro bebê. Ele tá aqui me chutando. Passou a aula inteira, eu empurrando para um lado, empurrando para o outro, empurrando para o lado. Mãe, você já está pensando em desmame, mãe? Mãe, que negócio ainda. é esse? Que negócio é esse? Juliana, que você tem uma hora maravilhosa, viu? Obrigada mesmo. Nossa, meu Deus do céu, que alegria. Vão ser noites difíceis, mas assim, o processo todo é muito gratificante. Afinal, é verdade, não tem como mentir, né, gente? Não tem como mentir, né? Eu trabalho com isso, eu faço. Você É uma sabe, super consultora de amamentação. Madrugada, todo mundo corujando aqui em casa. Mas Ai. eu acho que, assim, eu não sei se é porque eu trabalho com isso, é claro que eu vou passar agora por isso. Tanto que as minhas pacientes falam, você vai tirar de leite. Eu falei, não sei o que está dentro do Kinder Ovo. Vai vir uma surpresa, né? Não sei o que tem aqui dentro, né? Eu não sei quão vai ser fácil ou como vai ser difícil. Eu tenho a prática profissional, eu vejo de frente vocês, agora eu vou ter que me manejar, enfim. Mas eu acho que a gente tem que trazer para o natural, que é isso que a Má trouxe do desmame, né? Trazer para o mais natural possível. É natural o bebê ficar acordado à noite, é natural a gente amamentar, é natural ter dificuldade. É verdade. E a gente não se cobrar tanto de ser perfeito, né? Eu sei que quando ele nascer, eu vou querer ser a melhor mãe perfeita, que é aquilo que a mãe... Juliana, mas é assim, ó, nasce uma mãe, nasce uma tonelada de culpa em cima. Lógico. Assim, meu Deus, mas será que se eu fizer isso, ele vai ficar traumatizado? E será que se eu fizer aquilo, ele vai ficar mimado? Então, assim, é desse jeito. E a gente é a melhor mãe que a gente consegue ser mesmo, é o que a... Eu já me culpo já. Eu vou na casa das minhas pacientes, eu vejo o quarto das pacientes parecendo aquelas lojas de bebê lindo, maravilhoso. Eu chego em casa, ver o quarto do meu filho só com o berço. Ai, meu Deus do céu. Sem nada decorado, nada, porque assim, nada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu sou uma mãe relapsa, eu não tô deixando nada feito pra ele. Ai, esses hormônios, Eu tô gente. preocupada com outras coisas. Juliana, não fique assim, não. Você vai ser a melhor mãe. Então a gente já se culpa, já dentro da barriga já tá se culpando. Mas, assim, trazer mais pro natural, né? Que realmente é uma adaptação. Eu vou me tornar uma outra pessoa, minha família vai se reestruturar, né? E assim, é isso que a gente teve na aula hoje da Marcela. Tem que ser, eu tentar trazer pro mais natural possível para ser leve. E eu desejo que você tenha uma hora muito abençoada, tá bom, minha querida? Obrigada. Depois você volta para contar pra gente e coloca ele Na aqui. próxima aula, eu tenho vocês em todos os meus canais. Eu tenho no e-mail, eu tenho Ai, que graça, no gente. Instagram, eu acompanho sempre vocês. Próxima aula, ele no peito aqui, eu vou estar assistindo. Então tá bom, pode assistir que nós vamos amar. Tá Obrigada. bom, Juliana? Um beijo para você, querida. Ó, a Bruna tá dizendo aqui, ó, agradeço todo o aprendizado. Foi muito importante para mim me sentir acolhida nesse momento de desmame. Que bom, Bruna, a gente fica super feliz, viu? Muito mesmo, você é sempre bem-vinda aqui. Marcela, querida, olha, em nome do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, em nome do professor Felício Veloso, a gente quer dizer que foi um prazer muito grande ter a sua presença aqui. Na nossa agenda, que é permanente, tá? Sinta-se sempre convidada a vir falar aqui. Se você, de repente, quiser sugerir temas, né? Agora você tem um contato com a Isa e tudo mais, se quiser divulgar o nosso trabalho também, a gente vai ficar bastante feliz. E como eu falei para você, a gente está produzindo material de qualidade para deixar disponível, né? E as pessoas que estão passando por esse processo, elas podem consultar e ter essa aula aí de altíssima qualidade, que foi a sua. Nossa, não tenho nem palavras para agradecer, viu? Fico feliz. Obrigada mesmo. Muito feliz por vocês terem gostado, terem expressado isso, né? Dá um ânimo para a gente
continuar, seguir em frente. Ó, a ideia aqui está dizendo, adorei, muito obrigada. Então, você pode ver que poucas pessoas assistiram, mas todos nós gostamos muito. Com certeza vai ser um material bastante utilizado, Marcela. Se as meninas quiserem falar alguma coisa, mas da minha parte, em nome do professor Lício e do Centro de Pesquisa, eu agradeço de coração, viu, por toda a sua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil, né? Você que é profissional, mãe, achar um tempo aí para preparar a aula, para vir falar com a gente agradece demais. Eu agradeço o convite. E se precisarem, né, estou disponível para outros temas dentro da área materno-infantil aí, introdução alimentar, dificuldade não, mas a seletividade alimentar, que depois, né, obesidade infantil, é um tema que eu gosto muito também, tá? Então, à disposição, tá bom? Marcela, eu tenho só que agradecer também, viu? Obrigada. Parabéns pela aula, aprendi muito, prometo que quando eu for avó, se eu for avó algum dia, eu vou ensinar a fazer o desmame legal. Você vai ser nora ou você vai ser mãe? Para suprir o meu trauma. Sem colocar de pirona no peito, Tati. Você vai ser sogra ou mãe? Não entendi, desculpa. Você vai ser sogra ou mãe? Não sei. Vai ser mãe, ela tem 2 filhas. Duas filhas? Não, você mãe. Eu sou mãe, né? Você vó que eu tô falando, né? Uma boa avó, né? Uma avó que vai ajudar ali no desmame, né? Já vai ter. Para suprir o meu trauma. Bacana. Mas obrigada, viu? Obrigada, Tatiana. Um abraço. Izzy? Obrigada, Marcela. Só tenho a agradecer. Isso eu acho que eu falo para todo mundo que aparece aqui, né? Se eu tivesse assistido antes. Mas como você disse, agora que a gente tem as informações, a gente vai refletindo sobre o que a gente passou também, né? E aí eu vejo que eu também fiz um desmame gentil, sem saber que estava fazendo. E consigo já identificar as fases, enfim, né, de cada um dos meus filhos, que foram diferentes. Tal. Mas é importante, né? Também já tive os meus, mas não só para quando eu for avó, mas para divulgar. Né? Agora eu conheço uma profissional que sabe sobre isso, e a gente vê, às vezes, tantas amigas, né? Pessoas que estão passando por essa dúvida, né? Tô amamentando, aí às vezes a pessoa não está nem pensando em desmamar, mas pensa, eu vou amamentar até quando? Assiste essa aula de desmame gentil, só para você se sentir acolhida, se acalmar quanto a isso. Vai chegar a hora e leva com calma, né? Assim. Porque a gente começa a pensar nisso, né? Não que a gente queira já desmamar, mas a gente como é que eu vou fazer quando chegar a hora? Que hora? Como é que é isso? Quando vai ser? Como é que vai ser? Aí às vezes, de repente, surge uma ansiedade que nem precisava, né? Então aí você se acalma e fala, não, tá, calma. Tem hora para tudo, né? Então, muito obrigada, Marcela, pela sua disponibilidade, né, por ter passado um pouco dessa sua sabedoria, dessa sua calma com relação a esse assunto. Obrigada. Queria só agradecer também, então, Marcela. Agradecer, dar os parabéns ao trabalho de vocês. Tá muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada, Helena. Obrigada. Um beijo, meninas. Bom final de semana para vocês, viu? Beijão. Bom Beijos. Beijos. Até mais.